Qual é os juros que nós mineiros, teremos pago ao final de 9 anos? Qual será o valor dessa dívida depois de 9 anos? Os senhores agiram de forma maquiavélica, porque sabendo de tudo isso, da questão fiscal, né, a secretária, por exemplo, esteve aqui e falou, olha, nós não temos condições nenhuma de fazer a revisão geral, mas aprovou um aumento de 298% para o governador, para o secretário e seus vices. No momento que se deu o aumento de 298 para o senhor, para o governador e vice, qual era a posição do Caixa do Estado? Ela era igual a que tem se dito? E por que eu falo isso? Agora, durante o dia 16 de junho, eu fiz o mesmo questionamento da secretária. Secretária, a senhora esteve aqui no dia 5 de junho, em audiência pública, na Comissão de Segurança, e a senhora disse que o governo estava fazendo todo esforço e que esses números eram revisados quase todos os dias. Secretária, passado 4 meses e 10 dias, qual é a posição do Estado? A posição do Estado é a mesma. O secretário de Fazenda acabou de trazer a seguinte informação, quando perguntado pelo deputado Arnaldo. A revisão de 2 revisões de 3% hoje tem condição. Mas a secretária de Planejamento esteve aqui no dia 16. Eu estou equivocado, hoje é dia 24. 8 dias depois, tem condição. Se tem condição, por que não encaminhou o projeto ainda? Qual a garantia que a senhora e o senhor têm para os servidores públicos que estão nos assistindo? Haverá mesmo os 3%? As duas? Os senhores pretendem alterar o regime jurídico um pouco mais adiante? Vai haver o encaminhamento de algum projeto para alterar o regime jurídico durante o período de 9 anos da vigência? Tem tratativas internas de todos os sindicatos da Polícia Civil, com a chefia da Polícia Civil, inclusive com o secretário de governo. Será encaminhado o substitutivo da Polícia Civil em tempo para ser aprovado? Primeira pergunta. Será encaminhado o PLC tratando da lei orgânica dos policiais penais? Terceira pergunta. Será encaminhado um PLC dos policiais e bombeiros militares, fazendo algumas revisões, devido às tratativas que hoje existe, cobrança minha, do comando, de sindicatos e associações? Deputado, a pergunta do senhor, qual será o estoque da dívida daqui a 9 anos? 210 bilhões de reais, ok? 210 bilhões a dívida? A dívida, estoque. Não tem quanto nós teríamos pago de juros, né? O serviço. Isso. O serviço, o total pago, se for aprovado o regime de recuperação fiscal, seria de 123,1 bilhões, sem o regime 149,3 bilhões. E qual o valor do serviço da dívida daqui a 9 anos? 18,4 bilhões de reais. Eu reitero tudo aquilo que eu coloquei, né? Quando a gente trouxe na última audiência que, infelizmente, não conseguimos reunir neste ano condições financeiras para recomposição, o plano ele traz essa recomposição no próximo ano. Qual é a garantia que o governo do Estado traz no plano que haverá recomposição da perda inflacionária? Tem essa garantia? Está colocado no plano 2 recomposições de perdas inflacionárias, 2024, 2028, da ordem de 3%, montante que, inclusive, está também previsto no projeto de lei de orçamento anual enviado a essa casa. Então, o governo de Minas está prevendo isso para o próximo ano, neste montante de 3%. A senhora não respondeu. Qual a garantia que o governo está dando? Está previsto no plano, deputado, e assim como está previsto no nosso projeto de lei de orçamento anual. Quando eu falei aqui, secretário, que a revisão de 2% de 3%, hoje tem condições, a palavra foi do secretário. Para o ano, ele falou que tem condições que a gente hoje. Reunirá as condições quando do momento de previsão do plano, que é em 2024. A gente não tem condições hoje. A gente terá condições. A gente reúne condições de fazer em 2024. Efetivamente, se reuníssemos condições hoje, nós teríamos feito neste ano de 2023. Nós efetivamente não reunimos hoje condições de caixa. Deputado, o senhor perguntou sobre promoções, progressões, e se vai ser enviado qualquer projeto de lei de alteração, né, no sentido de retirada de direitos, seja a ADE, seja a ADVEP, ou se a PEC e o PLC vão tramitar, né? Não, nós não pediremos nem o desarquivamento da PEC, nem do PLC, nem enviaremos qualquer outro projeto neste sentido. Nenhum desses adicionais será alterado. Nós não pediremos desarquivamento nem do PLC, nem da PEC. Com relação ao deputado,
ao projeto de lei da Lei Orgânica da Polícia Civil, PLC da Polícia Penal, uma série de discussões têm sido feitas internamente no governo e a gente precisa fechar essas discussões, né? A gente tem até uma discussão, entendo eu, um pouco mais avançada no caso da Polícia Civil, até porque o assunto iniciou-se antes no âmbito do governo. No caso da Polícia Penal, foi criado agora o grupo de trabalho. A gente espera ter a conclusão de todos os estudos o mais breve possível para encaminhamento dessa casa. Agora, um ponto importante, deputado, é que o senhor ficou preocupado, e eu entendo a preocupação, se, havendo aprovação nessa casa do regime de recuperação fiscal, do projeto de lei do regime de recuperação fiscal, se pela lei complementar 159, ficaria vedada esse tipo de alteração posteriormente. E a resposta é que não, que a gente pode, desde que hajam as devidas compensações dentro do plano. Então, o plano ele prevê compensações, né? Então, eu posso mandar projetos de lei se eles tiverem a compensação financeira para custeá-los de maneira devida. Então, não haveria, de qualquer maneira, um impedimento. O que a gente precisa sempre é construir a lógica de compensações. Quando se propôs o aumento de 298%, sendo 151% de aumento real, para o governador, vice-secretários e adjuntos, poderia ter feito? Porque a preocupação, toda hora, não tem recurso, não tem recurso, não tem recurso. A pergunta é, o aumento de 298%. Nós estamos falando de finanças do Estado. Então não adianta falar que isso aqui não tem a ver com o tema, não, porque tem. Estamos falando de finanças. De 298, e já que nós estamos falando aqui de servidor o tempo todo, 3% para lá, 3% para cá, 298%, sendo 151% de aumento real. Qual era a situação do Estado? Poderia ter sido dada? Houve preocupação com a receita do Estado? Por que esse disparate tão grande de tratamento entre o primeiro escalão e os demais servidores réis mortais? Bom, deputado, acho que a questão jurídica, né, o senhor nos perguntou sobre o ponto de vista fiscal, acho que a questão jurídica, como todos sabem bem, está sendo discutida, inclusive, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, e não é minha área. Da parte de impacto financeiro, a gente tem impacto financeiro da ordem de 13.962.000, considerando o impacto financeiro direto, mais encargos patronais para esse ano de 2023. Então, sim, é uma despesa que pôde ser acomodada dentro da realidade fiscal do Estado, correspondendo a cerca de 0,01% da receita corrente líquida.